Boa noite, meus irmãos. Olha a bagunça. Ixi. Amém. No final dá tudo certo. Eu gosto de falar. Meus irmãos, hoje eu quero que o Espírito me capture e eu consiga transmitir aquilo que Ele tem falado no meu coração, sabe? Então, que você abra seu coração, que você abra a sua mente, que o próprio Espírito testifique no seu coração, que você não resista a Ele. O que Ele falar ao seu coração, que você corresponda, em nome de Jesus. Como nós estamos percebendo aqui, é um dia que talvez o Senhor pode mudar todos os próximos ciclos das nossas vidas. Nós estamos findando esse ano, estamos entrando num próximo, no ano 2025, mas ainda não acabou. E para o Senhor, um segundo é muita coisa. Então, fique atento em nome de Jesus. Vamos ver se eu vou conseguir me prender ao que eu anotei, né? Vamos lá. O Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias acerca de uma idolatria de nós mesmos. Idolatria do meu próprio ventre, idolatria de si, idolatria do ego. Geralmente a gente idolatra o outro, né? Um ser externo, uma pessoa, uma condição financeira, um carro, enfim. Mas existe uma idolatria que é muito pior e é sutil, que é a idolatria da nossa própria vida, das nossas próprias vontades. É algo que o Senhor tem me pegado e tem falado comigo sobre isso. E isso partiu de uma reflexão de olhar para trás e imaginar assim, eu falei, cara, eu não me lembro alguns momentos que eu fui para o secreto ou que eu fui para algum lugar por amor ao Senhor. No sentido de só querer Ele, sabe? E aí, enquanto eu estiver fazendo algumas reflexões, eu te convido a ir comigo, fazer essas reflexões também. Porque assim, muitos de nós sabemos, ou se não todos, sabemos o que é estar perdido e ser achado. Amém? Acho que não é só eu. Sabemos o que é estar em trevas e vir para a luz. O que era ser órfão e ter agora em Cristo uma paternidade e na família espiritual, pais espirituais, irmãos na fé, ter uma comunidade de fé. Muitos de nós sabemos o que é estar, muitas das vezes, num lugar onde não havia graça, ou nós éramos sem graça, e hoje nós recebemos uma abundante graça do Senhor sobre nossas vidas. Eu acredito que todos nós passamos por isso, experimentamos isso. E quantas vezes o Senhor tem falado para algum de nós que Ele era suficiente, ou que Ele é suficiente. Ou quantas vezes Ele para nós, Ele foi suficiente. Nós não precisávamos de muitas coisas. Então essas reflexões eu tenho feito, aonde somente o Senhor era suficiente. Aonde não havia conhecimento nenhum, apenas o único atributo de Deus que eu conheci foi o amor. Aquele que eu não gosto de falar primeiro amor, porque parece que é algo que ficou perdido no tempo. Então esse famoso primeiro amor que a gente olha como um saudosismo, nossa, como eu era, como eu fluía, como eu orava, como eu me entregava, mas está tudo bem, isso era o primeiro amor. É algo que o Senhor tem capturado meu coração. Porque de repente nós nos entregamos ao Senhor e ali tudo é maravilhoso, tudo é colorido, Ele preenche todos os vazios, Ele preenche todas as lacunas que estão ali precisando de algo. Ele vem, nos tira das trevas, Ele nos resgata, Ele transforma o nosso interior, a nossa vida por inteiro, e tudo é maravilhoso. A gente quer estar em todos os lugares, em todos os cultos, em todos os eventos, em tudo. Eu lembro que eu queria estar, quando não tinha culto na minha comunidade de fé, eu queria ir nas outras.
Era muita sede, muita fome. Só que por que isso se acaba? Não sei se você já fez essas perguntas. Aí quando de repente, essa relação parece que esfria. E o meu desejo hoje é que o Espírito Santo gere em nós, gere no nosso coração uma saudade. Que nesse momento o Espírito gere uma saudade no seu coração, gere lembranças daquele lugarzinho, sabe, que você tem na sua casa, onde você orava, ou naqueles momentos onde você pegava o carro, e aí, meu irmão, ele vinha, e quem olhava parecia que você era maluco, porque você estava gritando e chorando, e falando em línguas, e se derramando. Aqueles que amam tocar, que pegavam o seu violão e ficava dedilhando, e o Senhor vinha, invadia aquele lugar, e às vezes escrevia orações, cantava orações, escrevia canções, enfim, só o Senhor sabe. Que hoje seja um dia de lembrança, de saudades, de arrependimento, de retorno, para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença. Amém? E eu falo isso com muita tristeza, às vezes, no coração. Por quê? Porque o Senhor nunca nos mandou deixar o primeiro amor, cara. Ele nunca mandou. Os nossos olhos é que contemplaram outros amores, cara. Ele é o nosso único verdadeiro amor. Ele nunca falou, olhe para outras coisas. Mas aí nós começamos a olhar para outras coisas. E essas outras coisas começam a invadir o nosso coração, e depois de alguns anos, sabe? Você olha assim, aquilo lá era o primeiro amor. Mas não é, irmão. Você deve conhecer alguém, ou pelo menos uma pessoa que continua queimando pelo Senhor. Alguém que tem uma idade, né, um pouco mais do que nós. E vou usar um exemplo que todo mundo conhece. O pastor Jair é um exemplo para mim. Os nossos irmãos aqui na comunidade que queimam. Mas eu falo do pastor Jair porque é alguém que eu estou há muito tempo. É um negão que queima pelo Senhor até hoje, mano. Negão é carinhoso, tá? Tranquilo, eu também sou negão. Enfim, cara, o Senhor não mandou a gente deixar esse amor. Vamos voltar, irmãos. Vamos ir para esse lugar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 2. Enquanto você abre, obrigado, meu amigo. E aí começou a vir enquanto eu estou refletindo, começou a vir algumas dúvidas no meu interior. E eu comecei a me questionar, eu falei, cara, será que eu nasci de novo, de fato? Começou a vir essas neuras, sabe? Será que de fato eu encontrei um amor verdadeiro em Cristo? Será que de fato eu me converti ao Senhor ou eu me converti à igreja evangélica? Será que eu me converti ao meu pai, cara? Será que de fato eu entendi que Ele é meu pai e Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor? Ou eu me converti a uma religião evangélica, a uma igreja evangélica? Eu comecei a fazer essas reflexões. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos de fato, principalmente que final de ano é um ano de projetos, né, de projeções futuras, de reflexões. Então eu te desafio a começar a refletir sobre isso. Será que nós nos convertemos ao Senhor de fato? Ou foi a religião evangélica ou a igreja evangélica? Porque se foi a igreja evangélica, vai fazer muito sentido o vazio e o rombo que está no nosso interior. E o que nós nos tornamos, sabe? E quando eu falo isso, não falo de nenhuma placa. Eu falo de uma religião, porque Deus não é religião. Deus é relação, irmão. O Senhor e nós é a relação entre pai e filho. E foi legal, foi interessante, eu conversando com meu amigo, já eu volto pro texto, calma lá, não esqueci não. Eu conversando com um amigo, eu falei, cara, eu tô com a fome, mano, eu quero me tornar amigo do Senhor. Ele tem falado comigo sobre ser amigo, sabe? Porque os amigos de Deus sabem os seus segredos, irmãos. E aí ele falou assim, né, um amigo muito amado, muito precioso, ele falou, cara, tu já é mais que isso, você é filho. E aí foi uma resposta do Espírito. Eu falei, como é que eu dei essa resposta? Eu falei, aí olhando para o Teodoro e olhando para o meu pai, eu falei, cara, tem como ser filho e não ser amigo do pai? Tem como ser filho e não ser amigo do pai? Eu quero ser amigo do meu pai. Ser filho, nós já temos muita coisa, irmãos. Por sermos filhos, cara, Ele nos tirou e nos resgatou e nos transportou para um lugar onde nós estamos hoje. Mas ser um filho e amigo do pai,
Ah, meu irmão, aí é diferente. Aí é diferente. Porque a minha linguagem com o Teodoro, eu falo, você é meu melhor amigo. Ele olha para mim, papai, você é meu melhor amigo. Mamãe, você é minha melhor amiga. E aí fica nessa... Ainda mais quando ele quer algumas coisas, ele vê que o negócio esquenta e ele consegue. Ele quebra o papai, aí não tem como. Agora imagina, assim é o Senhor, irmão. Quando nós nos tornamos melhores amigos dele, não que eu tenha alcançado, mas eu quero alcançar. Cara, a gente toca o coração do Senhor e ele se quebranta. Vamos lá, Apocalipse 2. Em nome de Jesus. A minha versão vai dizer assim, 2, versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Agora eu peço atenção, irmão, para esses próximos versículos. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Lembre-se, arrepende-te e volta, irmão. Essas 3 palavras estão, remexendo o meu interior. Primeiro passo, lembrar. Lembra. E para lembrar, a gente precisa ir para um lugar de reflexão, de solitude, né? Disciplinas espirituais. Quem não vem nas quartas, perdeu e tal. Mas o próximo ano vai ter. Então lembra. Vai para um lugar de reflexão, lembra. E aí se arrependa. E Deus é tão maravilhoso que Ele fala, volta. Ah, mas eu lembro do meu primeiro amor e tal. Mas então lembra. Agora se arrependa. E volta. E ao voltar, não saia mais de lá. Porque o primeiro amor, como nós bem sabemos, ele não é para novo convertido, irmão. Ele é para filhos e filhas do Senhor, para amigos de Deus. É para queimar até os últimos dias. Exemplo do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que aquele homem estava queimando pelo Senhor ou não? Será que ele tinha deixado o primeiro amor? Certamente não, meus irmãos. Eu acredito que é um tempo onde o Senhor tem levantado e tem chamado, pelo menos Ele tem comunicado, falando a mesma coisa, Ele tem feito um chamamento dos seus amigos. Me parece isso, sabe? Desde que o profeta Rodrigo, lá na nossa última conferência, ele falou que o Senhor estava ressuscitando os seus amigos nos últimos dias. É uma coisa que tem mexido no meu interior. Aí eu compartilhei com alguns irmãos essa fome. E outros irmãos também falam, cara, eu também estou sentindo a mesma coisa. Como se o Senhor estivesse me chamando para um lugar de onde eu já estive. E por alguma coisa, né, por tirar os olhos dele, eu saí de lá. E aí eu falar para os irmãos, eu falar, cara, assista, ou ouça o podcast que o AP tem lá, que a Tameon tem. E lá é Amigos do Noivo. Cara, o AP fala, meu Deus. E aí, olha só, irmãos, muitas das vezes, vou usar o exemplo desse copo d'água aqui. Vamos lá. Muitas das vezes, aqui é Deus e que é nós, tá? Deus, nós. O Senhor tem o nosso coração. Ele acessa o nosso coração. Ele vem e nos toca, Ele veio e nos chamou, Ele veio e nos resgatou, Ele veio e nos transportou para a sua luz, para o seu reino. Ele redimiu, restaurou, nos deu tantas coisas, nos curou, fez tudo o que Ele fez até aqui. Mas às vezes, se nós fizermos uma reflexão e olharmos para essa relação que temos com Ele, pode ser que você não vai encontrar um acesso ao coração de Deus. Ou algum momento que você conseguiu acessar o coração dele. Você entende essa relação de amizade? Onde parece que é mão única de Deus para conosco. E a gente recebe, vem Senhor, vai, faz, e pede, e Ele realiza. Porque Ele é Pai, Ele é gracioso. Mas quando vai para o outro lado, quais são as vezes que nós acessamos o que está no coração de Deus?
Quais são as vezes que nós fomos para um lugar de oração e nós entendemos assim que o Senhor, Ele está nos requerendo algo? Ah, mas a Bíblia está lá, não preciso acessar o coração de Deus. Será? Porque a Bíblia está aqui, cara. E tem muita gente cheio de letra, cheio de Bíblia e vazio de coração. Então, que o Senhor nos dê graça e tenha misericórdia de nós para nós irmos para esse lugar. Porque chega um tempo que só conhecimento não é suficiente, irmãos. Porque se conhecimento fosse suficiente, os mestres da lei, onde Jesus sempre combateu, os fariseus, os escribas, a galera sabia muito de letra, cara. Todas as vezes que eles iam questionar Jesus e falavam, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pega e devolve, né? Jesus é top demais, eu me amarro Jesus. Jesus fala bem assim, tu quer saber? O que está escrito lá na lei? Aí o cara vai e fala tudo. Ou seja, o cara sabia de tudo, mas queria, né, fazer graça. Logo com Jesus, né? E os caras sabiam muito de letra, muito de conhecimento. E eu não estou anulando, porque conhecimento e a unção do Espírito, meu irmão, cara, aí não tem barreiras. Quanto mais conhecimento e mais unção, mais presença, mais intimidade, mais relação com o Senhor, maior é a colheita, cara. Porque o cara tem várias ferramentas. Ele sabe falar para vários públicos, ele sabe acessar vários lugares, ele sabe entrar e sair em todos os lugares. Imagina um homem culto, inteligente, com muito conhecimento, mas humilde e manso como Jesus, cheio da unção e queimando no Espírito, com fome e sede dele. Imagina. Por outro lado, vão ter pessoas que têm suas limitações de cultura familiar, não vão conseguir acessar tanto conhecimento, mas se ele queimar por Jesus, já está tudo bem, mano. Para a religião ele não tem valor, mas para o nosso Cristo ele tem. E aí o AP me pegou quando ele falou assim, no reino de Deus não existe aposentadoria. No reino de Deus não existe idade avançada, onde não tem mais. No reino de Deus existe apenas coração querendo queimar, uma fome, uma sede, sabe? Não existe jubileu no reino de Deus. Isso, cara, me atravessou. Eu falei, é isso. É isso, cara. Vamos queimar, irmãos. Vamos continuar. Vamos perseverar. Graças a Deus nós estamos numa comunidade onde nós anseiamos por isso. E quando eu falo graças a Deus, não anulo as outras, porque essa é a nossa medida. Essa é a graça que Deus tem sobre nós. O Senhor quer que nós queimemos dia após dia. Que nós anseiamos mais, que tenhamos mais fome, que avancemos mais, que nos prostremos mais, que nos humilhemos mais, que nos arrependamos mais, que venhamos rasgar o nosso coração mais. Aqui eu acho, uma coisa que me impactou assim que eu cheguei aqui foi, eu ver gente rasgando o coração em reunião, confessando pecado. Eu falei, que é isso? Que doideira é essa? Já pensou, André? Eu estava na reunião aqui, eu falei, do nada eu quero confessar um pecado. E falei, meu Deus, o povo é doido mesmo. Mas por quê, irmãos? Não é Tameon que é um lugar melhor do mundo. Não é Centro de Adoração Tameon que é a melhor igreja ou a melhor comunidade do planeta. É porque Cristo, Ele é manso e humilde. As Escrituras nos deixam um padrão de como nós devemos ser em Cristo. Isso é para nós todos, irmãos. Está liberado sobre nós. O nosso coração precisa ser capturado pelo Senhor e pelo Espírito. Não há barreira, a gente que dificulta as coisas. Não há muro entre nós mais. Não há gregos, não há judeus. Há uma família apenas. Que nós possamos ir para esse lugar, aonde o primeiro e único verdadeiro amor, não é só o primeiro, mas é o único e verdadeiro. Ele permanece no nosso coração, nos nossos dias, nos nossos anseios, nos nossos projetos. O Senhor não impede que nós avancemos, que sonhemos ou que cresçamos, mas que nós não abandonemos Ele. Então, quando se fala de um verdadeiro amor, é porque entraram outros amores. Quando nós olhamos para trás e dizemos assim, eu me lembro, é porque era o primeiro amor, é porque outros amores mais importantes usurparam o verdadeiro amor, tomaram o lugar dele, daquilo que nunca deveria ter feito, daquele lugar onde nunca o Senhor deveria ter saído do nosso coração. Então,
no meio dessas reflexões, no meio desse avaliar do meu interior, eu tenho buscado e tenho pedido ao Senhor para que Ele venha trazendo restaurações em meu interior. Eu quero, Magdiel, por favor. E então, ao olhar para dentro de mim, eu já li muita Bíblia, que é a palavra de Deus, sem o próprio Deus. Já orei, que eu já aconselhei, que eu já fui para vários lugares, mas não era porque eu amava de fato. E eu creio que quando a gente começa a olhar para o nosso interior, mais do que olhar para o outro, né? Porque a gente passa dessa fase de sempre o outro, o problema está no outro, o outro é errado. Mas quando a gente começa a olhar para dentro, talvez pode ser uma sinalização de que a gente está começando a entender algumas coisas. Agora vamos para a palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 10, versículo 25. Obrigado. Lucas 10, versículo 25. Mas eu vou ser breve, irmãos, eu prometo. Lucas 10, versículo 25. Amém? Vamos lá, vou ler na minha versão aqui. Está bem riscadinho, então. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como é que você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, parabéns, bravo, você é top. Faça isso e você viverá. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí vai contar uma historinha, Jesus e suas ilustrações que eu amo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Depois de tirar-lhe a roupa, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-lhes e deixando semi-morto. Versículo 31. Por casualidade, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou a largo, ou seja, cruzou para o outro lado. 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. E vendo, passou a largo também. E o 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e viu o homem e compadeceu-se dele. 34. E aproximando-se dele, fez curativo nos seus ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, depois colocou o homem no seu animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou os 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus, aí ele volta lá para a pergunta do início, Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que estava caído, ou seja, que caiu na mão dos ladrões? E aí o mestre da lei, não é bobo, respondeu: o que usou com misericórdia para com ele. Jesus falou: então, fica a dica, vá e faça o mesmo. Só isso, nada mais que isso. Então Jesus ele conta toda essa história porque há uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna no início? E aí ele conta toda essa parábola, para no final ele fechar com chave de ouro. O Senhor colocou no meu coração essa parábola, mas com um olhar profético, com um olhar de que cada figura
cada uma dessas figuras, como o sacerdote, o levita, o samaritano e o homem que estava ali caído, né, pode representar um de nós, em um momento, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. E enquanto a gente está aqui nessa interação, que você começa a refletir quem você tem sido, quem nós temos sido. Somos sacerdote, que quando vemos alguém precisando, ou seja, o nosso próximo precisando de ajuda, nós chegamos assim e fala, opa, por aqui não. Por outro lado, ali tem um fedido, ali tem um sujo, tem um cara ali que está jogado e eu tenho meus compromissos, eu não posso atrasar. Eu não posso me sujar, eu estou com uma roupa, uma estola sacerdotal e tal. Eu sou um cara de Deus, eu não posso tocar em alguém impuro, que de fato, na época, tinha eles tinham esse medo, eles não podiam tocar em alguém morto. E esse trajeto ali era muito perigoso, de um caminho, de um caminho para o outro, essa estrada era perigosa. Então, por isso que ele foi espancado, foi assaltado, trazendo para a nossa realidade como se fosse uma rua muito violenta. Só que olha o que é interessante. O sacerdote vem, e quando ele vê aquele homem, o que nos parece? Ele se preocupou mais com o homem ou com ele? Consigo mesmo. De igual modo vem, e a Bíblia ainda vai falar por causalidade, não é que ele estava ali, é por acaso. Por causalidade. Aí vem o levita também, ele olha aquele homem, o que ele faz? Ele pensa em si mesmo. Só que aí vem um cara, chamado samaritano, que não tem nome, é o samaritano. E quando ele olha, ele parece que entendeu alguma coisa. Parece que aquele perfil de cristão, de servo, de filho, de amigo de Jesus, ele capturou coisas que talvez o sacerdote, o levita, não capturaram. E detalhe, irmãos, muitos de nós já estivemos nesse lugar, ou podemos estar, como um sacerdote, na questão de ser religioso, não vou nem entrar em outros méritos, ou como um levita, de ser religioso, mas não termos um coração de como o samaritano teve. De misericórdia, de se compadecer, em vez de passar largo, ou seja, de cruzar para o outro lado e de chegar e falar, meu Deus, é o meu próximo, é um semelhante, é o meu irmão. Cara, é impossível eu passar se eu não parar aqui. É impossível eu não tocar nas suas feridas, é impossível eu não usar a minha Ferrari da época, o meu animal, o meu veículo, o meu carro, e não colocar ele em cima, mesmo que vai melar de sangue, mesmo que vá sujar o meu carro. Meu Deus, eu lavei hoje, pelo amor de Deus. Cara, quem nós temos sido nessa figura dessa parábola? Será que nós somos semelhantes ao sacerdote, ao levita? Que ao ver o nosso semelhante, ou seja, alguém que tem imagem e semelhança de Cristo, e nós podendo fazer algo não fazemos? Cara, isso é muito sério, e eu falo a partir de mim mesmo. Isso cortou o meu coração e tem cortado primeiro em mim, porque a gente se converte e começa a aprender a fazer muitas coisas, começa a ser profissional de culto, de eventos, de ter vários cargos, acumular várias funções. Isso nós éramos especialistas, mas nós saímos de um lugar onde nunca deveria ter saído. Deixamos o verdadeiro amor e olhamos para outros amores, e aí nós estamos o quê? Idolatrando a nós mesmos, como a figura de sacerdote levita. Porque ele não olhou para fora, ele olhou para si. Ele não olhou para o próximo, ele olhou para o ventre, cara. O samaritano poderia muito bem, agora vamos humanizar a história, olhar para o contexto. Ele poderia muito bem ter ficado com medo e imaginar que lá tinha alguns outros ladrões escondidos, porque era uma rua, uma estrada violenta. O que indica que eles espancaram e ao ver alguém chegando se esconderam? E poderiam atacar o próximo? Mas isso eu imagino que nem passou na cabeça. Porque o texto é muito claro, olhando, ele viu, chegou perto, compadeceu, botou no animal, botou vinho, botou óleo e colocou ali, levou para um lugar, tirou, cara, meteu a mão no bolso, mano. Hoje os desafios são grandes. Determinou tempo, na verdade não. Hoje dar dinheiro é mais fácil do que dar tempo. Chega um cara sujo, fedido e tal, maltrapilho. Eu queria conversar e tal. Não, tá doido, tem tempo não, pega aqui.
Não, vou assumir esse risco não, esse BO aí vai que morre no meio do caminho. É melhor fingir que eu não vi, vou para o outro lado, vou passar largo. O Senhor nos chama para esses dias, irmãos, para nós estarmos atentos, cara. E não é para esses dias, na verdade, deixa eu consertar. O Senhor tem nos chamado a uma vida inteira, queimando com Ele, naquele primeiro e único amor, verdadeiro amor. Nosso coração não tem que sair de lá, mas existe algo que a gente precisa olhar para dentro de nós. E algumas coisas precisam ser ajustadas. Porque eu vou te falar, teve um dia que eu entrei em crise, quando eu olhei para mim e eu vi que eu não estava tendo mais misericórdia. Ou seja, eu estava indiferente a algumas situações. Tipo, aí a Ju está aqui, Deus é propositivo, né? A Ju sabe quantas caronas a Ju não me deu quando eu andava a pé, lá no areal. Quantas vezes, vamos para um retiro, encontro com Deus, aí eu mandava no grupo, gente, eu estou sem carona, Ju, eu te levo. Quantas vezes ela não foi essa pessoa? E aí agora eu tenho um carro, para a glória de Deus, que é dele, né? Eu sou mordomo. E aí, em alguns momentos, eu, de forma imperceptível, ser indiferente, sabe? E aquilo, eu me esquecer de que o Divino de 2014 morava num barraco, em Guajará-Mirim, que não tinha piso. Era um barraquinho mesmo, tipo, o Cataleste ali é top ainda. Então, assim, aí o Divino agora está vivendo numa casa um pouco melhor. E aí ele esqueceu, começou a esquecer, isso eu entrei em crise, de quem ele era e que tinha algumas pessoas na semelhança de quem ele era atrás. Falei, Senhor, algo está errado em mim. Não tem como eu estar em Ti e eu não sentir a dor do meu próximo. E aí eu fui clamar ao Senhor. Então a gente precisa fazer essa autoavaliação e esse final do ano é propício para isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito nos ajude, que você olhe para dentro de si e faça essas perguntas também, Senhor. Não interessa se eu tenho 10 anos, não interessa se eu tenho teologia, se eu fui presbítero, se eu fui isso, aquilo, se eu sei, já passei por tantas igrejas, não interessa. Isso aí é muito bom, é conhecimento, é experiência, são amizades, são conexões. E o que eu quero é você. Eu quero voltar a ir para um quarto porque eu te amo e não ler a Bíblia porque eu tenho que trazer uma mensagem, porque eu vou me encontrar com alguém, porque eu vou ter que pregar, porque eu vou ter que... Não, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero, mano. E eu sei que isso não é para mim, cara. Isso é para nós. Isso é para a igreja do Senhor. Isso é para a noiva. Isso é para os amigos de Jesus, mano. O Senhor tem chamado os seus amigos. Obrigado, César. O Senhor está nos requerendo isso. O Senhor quer nos chamar para esse lugar. Cadê teu pai, menino? Obrigado, César. Ainda bem que ele é quieto. E é isso, meus irmãos. Não vou estragar a mensagem. O que eu tenho para entregar é isso. Que o Senhor nos... E eu gostaria que você ficasse de pé. Concentrado no Senhor. Será que estamos sendo, cara, aqueles que olham para o seu ventre? Aqueles que, a semelhança do Éden, a serpente falou assim, vocês serão como Deus se comerem do fruto. E me parece que ao comer esse fruto, ao transgredir essa lei, essa ordenança do Senhor, me parece que hoje nós somos perseguidos pelo mesmo chamamento da serpente, sabe? Que é o nosso inimigo, dizendo assim, vai, cara, assume isso, vocês vão ser como Deus. Vai, recebe isso, toma esse lugar, porque aí você vai ser como Deus, você vai melhorar de vida só, você vai ser alguém mais importante, e aí daqui a pouco nós não conseguimos mais lembrar de quem de fato nós somos, porque o nosso ventre, o nosso eu está cheio de nós mesmos, sabe?